Boa noite, irmãos. Mais uma noite no PGM Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajobi. Muito feliz por ter essa responsabilidade de comunicar, de ministrar a palavra de Deus. Eu, o menor dos menores, como dizia Paulo. Se Paulo dizia que era o menor dos menores, eu sou o micro do micro do micro. Grande, mas grande é a responsabilidade neste momento difícil de pandemia, de isolamento. Já vemos Deus movendo os céus e a terra novamente, Deus se manifestando, com certeza, colocando os anjos dele nos lugares celestiais para guerrear a favor daqueles que vão herdar a salvação, como está escrito na palavra dele. E é nessa vibe que a gente vai. E hoje nós vamos falar a respeito do texto que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, onde nós encontramos os homens de Deus ali em ação. Aonde você vê um homem de Deus, ali você tem que ver a ação de Deus. Não há possibilidade de não haver ação de Deus onde houver um homem de Deus, amém? Aonde você estiver, a ação de Deus. Aonde você colocar a planta dos teus pés, ali vai descer poder, amém? Recebe isso na tua vida. Se você é um homem, uma mulher de Deus, aonde você colocar a planta dos teus pés, ali vai ter fogo. Glória a Deus. E hoje nós queremos falar a respeito do fogo que caiu em Jope. E foi possibilitado haver essa manifestação de Deus, do Espírito de Deus em Jope, porque a coisa começou num id, a coisa começou na obediência. Nós vemos ali Deus arrebatando Cornélio numa visão, e o anjo dizia para Cornélio procurar por Paulo. Cornélio era um centurião da corte romana, aparentemente era um homem estranho à cultura, estranho às tradições, estranho aos ritos cristãos que estavam ali se consolidando na igreja recém-inaugurada, digamos assim. Mas Deus, ele não respeita ritos, Deus não respeita religião, Deus não respeita legalismo. Deus é apaixonado pelo homem. Jesus é apaixonado pelo homem. E Cornélio foi chamado para essa missão, para procurar Pedro. E a gente falou de Paulo aqui porque Paulo é grande, é um dos grandes líderes da igreja. A gente está falando aqui de homens que tiveram um encontro verdadeiro e real com Deus em Cristo Jesus. Paulo teve um encontro quando ia em direção a Damasco, quando ainda se chamava Saulo. E depois Deus tocou profundamente na vida de Paulo e mudou a identidade de Paulo. Paulo, que era Saulo, perseguidor de cristãos, se tornou Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Nós estamos falando aqui de homens que tiveram um encontro com Deus. Cornélio teve um encontro por meio de uma visão de anjos que diziam para ele procurar
Pedro. E o que ele fez? Ele obedeceu. Os homens foram criados para ter o encontro com Deus. Todo homem na face da terra foi criado para ter um encontro com Deus. Por quê? É um encontro que desencadeia uma reação poderosa que culmina no derramamento do Espírito. Foi assim em Pentecostes, né? Quando os homens se predispõem a ter o encontro com Deus, é desencadeado um processo que culmina no derramamento. Fatalmente culmina no derramamento do poder de Deus. Quando homens obedecem, quando homens, em detrimento do rito, em detrimento da religião, em detrimento do legalismo, homens se predispõem a ter um encontro com Deus. Foi assim com Cornélio. Ele não respeitou a cultura dele, que era romana, e ele simplesmente ouviu a voz de Deus e obedeceu, e foi na direção de cumprir a missão que Deus deu para ele naquele momento, que era encontrar Pedro. E Pedro, por sua vez, não respeitou a sua descendência judaica, a mente, num primeiro momento, obtusa, ligada às tradições farisaicas, onde até que se queria que os novos cristãos, pessoas conquistadas ao senhorio de Cristo, a igreja de Jerusalém fazia pressão para que essas pessoas passassem pelo rito judaico numa outra ocasião. E Deus levou Pedro numa visão de um lençol, onde havia várias coisas, vários animais ali para comer, e o rito judaico dizia que alguns animais eram impuros, que eles não podiam tocar certas coisas. E o anjo falou: come, não torne comum aquilo que eu purifiquei. Isso o anjo falava na visão de Pedro. E Pedro não respeitou todas aquelas imposições da religião judaica, e naquele momento ele percebeu que todo homem foi criado para ter um encontro com Deus. Ninguém pode roubar esse privilégio das pessoas de terem um verdadeiro encontro com Deus. E depois que um homem tem um encontro com Deus, ele se torna um comburente da reação. O que é um comburente? Quando a gente fala, por exemplo, do fogo, como se produz o fogo? O fogo é uma reação química. Uma reação química onde eu tenho o combustível, eu tenho o comburente, eu tenho a combustão e eu tenho a reação em cadeia. Isso a gente chama de tetraedro do fogo. Eu tenho que ter a interação desses 4 elementos para poder ter o fogo. Então, o facilitador, aquele que teve o encontro com Deus, é o comburente desta reação química que vai se produzir o poder de Deus, o fogo de Deus que caiu em Jope, né? E nós temos ali os outros elementos também. A gente tem a fé como um combustível. Nós temos a combustão. A gente pode chamar que a combustão é a ação do Espírito produzindo o fogo. E nesse tetraedro a gente tem o comburente, que é você, o facilitador, aquele que já teve um encontro com Deus, que vai facilitar, fazendo com que as pessoas tenham encontros com Deus. Você é o comburente, né? Eu tenho combustível,
que é a fé. A fé é o combustível. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o combustível. A combustão é o próprio agir do Espírito Santo de Deus, como aconteceu lá em Jope. Lá em Jope eu tinha os facilitadores, Cornélio naquele momento, Pedro naquele momento. Eu tinha a fé, que é o combustível, né? O que ocorreu? Então, a combustão, a ação do Espírito ali. E esses elementos se interagiram e formam uma reação em cadeia. Oh, meu amado, você faz parte disso. Você é igreja do Senhor Jesus. Na igreja do Senhor Jesus acontece uma reação de cadeia. Uma reação de cadeia. Reação em cadeia, na verdade. E aí, quando essas coisas se interagem, nós atraímos o fogo de Deus. É o poder de Deus. Gente, não é o nosso poder, não é o poder da persuasão humana, não é o poder da linguagem, não é o poder da teologia, não é o poder, nenhum poder que seja humano é capaz de quebrar um coração humano, é capaz de levar o homem ao arrependimento. É o poder de Deus, é o fogo de Deus que caiu ali em Jope e eles foram batizados, né? Eles foram tocados. E na verdade, então, é isso que tem que acontecer nos dias de hoje, né? Aonde há um homem de Deus buscando, clamando, ali haverá fogo. Amém? E nós precisamos vencer o ritualismo, nós precisamos vencer a religiosidade, nós precisamos vencer o legalismo. Essas coisas impedem que o fogo caia. Ao longo da história do cristianismo, essas três coisas engessaram a mensagem. O ritualismo, excesso de ritos, a religiosidade, excesso de religião, e o legalismo, excesso de lei, tentou engessar o mover da igreja ao longo dos tempos, mas esse mover sobreviveu na vida de alguns loucos, como Paulo, como Pedro, como Cornélio, como Ananias, como Lutero, como Zwinglio, como Calvino, como o pastor Marcelo, como a Meire, como você, querido. É você que vai sobreviver. O fogo não pode se extinguir. Lá no Velho Testamento, o sacerdote tinha o dever de manter o fogo queimando incessantemente. Você seja o sacerdote na tua casa, mantenha o fogo queimando. Seja um facilitador, seja o comburente nesta reação poderosa que culmina no derramamento do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. É isso que transforma, é isso que quebra todo tipo de barreira, todo tipo de enfim, tudo aquilo que distancia as pessoas de Deus. Amém? O homem é um ser criado para ter um encontro, porque o acesso está aberto em Cristo Jesus. Não tem nada que pode impedir quando uma pessoa realmente aceita Jesus. Amém? Então, só recordando, você é o facilitador dessa reação química, química espiritual. Você é o converente, é o facilitador. O combustível é a fé. A combustão é o mover do Espírito. A reação em cadeia é quando os elementos se interagem onde? No âmbito da igreja. E quando tudo isso acontece, o que acontece? O fogo cai como caiu em Jope. Amém? E esse fogo não é uma emocionalidade pura, não é sentimentalismo vão como a gente vê por aí, não é mimimi de crente cheio de chavões,
Não, o fogo é o fogo. O fogo é o poder de Deus agindo para transformar a vida das pessoas. O Espírito Santo transforma essa energia liberada na produção desse fogo em poder para a salvação do perdido. Amém? É esse fogo que transforma, é esse fogo que levou Cornélio a vencer o ritualismo, a religião e o legalismo. É esse fogo que levou Pedro a vencer essas três coisas. É esse fogo que queimou no coração de Paulo. Que este fogo também queime no teu coração, você que já teve um encontro com Deus. Amém? Que esse fogo queime no teu coração agora, neste momento. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite e te transforme em um grande discípulo do Senhor, um homem que é facilitador. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz, meu irmão. Receba essa palavra na tua vida hoje. Seja como Cornélio, seja como Pedro, seja como Paulo, seja como o pastor Marcelo, seja como a Meire, seja como esses loucos que continuam a linhagem real, que continuam a linhagem dos fiéis a Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe.